Muita luz, Manaus, muita luz, Amazonas, que aonde você estiver nessa terça-feira, o poder de Deus venha te alcançar para livrar você de todos os males. A palavra de Deus diz em Apocalipse 12, versículo 7, e houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. É necessário você entender que até para a paz reinar no céu houve batalha. E muitos são aqueles que estão sofrendo ataques espirituais. Por isso, eu quero que você acompanhe agora a história que vai mudar também a sua vida, como a história dessa senhora transformou a vida dela. Conheci uma pessoa que eu amava muito, né? E a gente se casou, tivemos uma filha, tínhamos uma vida feliz, né? E aí, só que tinha uma pessoa da família que não aprovava esse relacionamento. E aí ela fez um ritual numa cachoeira com um pano embebido de sangue que eu havia cortado a minha mão na casa dela, e ela pegou esse pano embebido do meu sangue e fez esse trabalho na cachoeira para destruir. Começou o meu casamento a ter brigas, a gente não se entendia mais, até chegar ao fim do relacionamento. A gente terminamos um relacionamento que já estava totalmente conturbado devido, né, a esse trabalho. Aí foi sequente, né? Eu perdi minha casa, perdi meu carro, perdi comércio. Então foi algo assim que eu só tinha uma única chance, que era eu me pegar com Deus. Então aí foi quando eu comecei a fazer a corrente, que eu travei uma guerra, uma batalha contra aqueles pensamentos que eu vinha tendo de autodestruição, né? E foi onde eu falei, meu Deus, eu não aceito mais isso. Comecei a pegar mais firme ainda nas reuniões de sexta-feira, e foi quando aquele mal saiu da minha vida, e foi quando eu passei a ver as coisas novamente. Fazendo essas correntes corretamente, né? Conforme o homem de Deus falava pra gente fazer, foi quando eu tive a minha libertação. Fazendo as correntes, o ritual foi desfeito, e a minha vida passou a andar novamente, passei a ter uma visão novamente de um futuro melhor. A dona Rose foi vítima de uma maldade. Por isso, nessa sexta-feira, nós vamos estar fazendo uma oração contra o espírito de traição. E você que percebe que na sua vida há um mal, nada dá certo, liga para cá agora, nessa terça-feira, o pastor Júnior aí, daqui a pouco uma oração em seu favor, pela sua família. Já mande para cá uma mensagem, ligue para cá, nós vamos ajudar você. E agora você vai acompanhar testemunhos de pessoas que estão manifestando a sua fé, trazendo a rosa a cada sexta-feira. Estamos aqui com a senhora Valdinei, que bebendo da água dos maiores milagres, a senhora venceu o quê? Ansiedade. Quanto tempo a senhora sofreu com ansiedade? Desde tá com 3 anos, aquele negócio na garganta, tudo. Aí eu comecei a vir a tomar água e também a campanha da rosa, né? Hoje curada? Hoje curada. Eu me chamo Viviane, eu moro no bairro Santo Antônio, e essa corrente de sexta-feira ela é muito importante para mim, porque foi uma corrente que eu cheguei aqui a primeira vez na igreja e fiquei curada de uma enfermidade. Então, essa corrente da rosa, ela é muito significativa. A partir do momento que essa rosa ela entrou na minha casa, muitas coisas que estavam assim desordenadas ficaram em ordem. A fé na corrente, a fé em Deus, tem acontecido muitas bênçãos nas nossas vidas. Prepare uma rosa, esteja conosco às 19 horas nessa sexta-feira. E você que diz, eu quero ter a proteção para mim, para minha família, você vê agora aí imagens da cruz e os nomes das pessoas que vão estar conosco nesse dia 18. Se você é uma pessoa que diz assim, pastor, eu e a minha família vamos estar aos pés da cruz, você pode mandar o seu nome agora mesmo no nosso WhatsApp, que nós vamos estar colocando o nome daquelas pessoas que vão estar conosco nesse dia 18 de abril. E agora você vai ficar com os momentos de quarta-feira. Olha que momento especial, e prepare um copo com água, o Bispo de Éter vai orar por vocês, tá bom? Nós vamos ficando por aqui. Haja luz. O Espírito Santo sabe o que você mais considera. No fim, preste atenção, obreiro, preste atenção. A gente vai ficar com quem
e com o que a gente considera. No final das contas, a gente vai ficar com o que escolher. Por exemplo, você tem lá a mamãe. Se você considera, então todo dia, ô mãe, né? Tudo bem, mãe? O respeito está ali, porque você considera. Você vai ficar com quem ou com o que você considera sempre. Se você deixar de considerar Jesus, então você vai... Isso é uma coisa muito sutil. Aos pouquinhos você vai fazer menos para ele, aos pouquinhos você vai orar menos, aos pouquinhos você vai se dar mais às outras coisas que você considera, porque no final você vai ficar com quem e com o que você considera mesmo. E é assim. Falando nisso, nós vamos ter a Santa Ceia da Consideração nessa quarta-feira. Fala assim, Santa Ceia da Consideração. Por exemplo, se eu for na sua casa, eu avisar assim, olha, estou indo lá na sua casa fazer uma oração. Por consideração, como é que você me recebe na sua casa? Recebe bem. Pelo quê? Por consideração. Fala, não, pastor da igreja. E eu queria que você colocasse dentro de você, meu Deus, eu vou te considerar. Eu vou andar com o Senhor. E quando eu tomar essa Santa Ceia, eu quero estar ceando com o Senhor, como se fosse a última vez que eu fosse cear e dali eu fosse para o céu. É assim que a gente segue o Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos nessa terça-feira, aonde você estiver, que Ele te abençoe naquilo que você realmente está precisando, e é fato, né? Nós falamos sobre o que nós consideramos importante. O que é importante para nós está sempre à tona na nossa cabeça. Então, se nós falamos de Deus, o quanto falamos também pode ser um indicativo do quanto consideramos. Se a pessoa passa o dia falando de negócios, é aquilo que flutua na mente dele. Então, é aquilo que o domina, né? É estudo, é negócio, é futuro, é vida dos outros, é política. O que domina a cabeça dele é o que ele considera, né? E alguns consideram a raiva, o ódio, a vingança, o roubo. Alguns consideram os pecados e armam ciladas e armam pecar e programam-se em trair, programam-se, enfim. Mas há quem considere a Deus. Ou há quem queira agora considerar a Deus em meio a seus problemas, em meio à realidade das consequências dos seus pecados. E quando uma pessoa considera Deus, então isso lhe é devolvido, sem dúvida, como nos conta agora a senhora Zoraia. Acompanhe esse testemunho. Meu nome é Zoraia Silva. A minha história na Igreja Universal, quando eu cheguei, eu estava com uma vida destruída, totalmente destruída. Eu vivia num casamento abusivo, onde tinha agressões, né? E tinha muito sofrimento. Aí veio a separação. Nessa separação, eu comecei a ter vícios, comecei a beber, que até então eu não bebia, eu não fumava. Eu tinha depressão. Eu, por 2 vezes, tentei o suicídio. Conheci uma pessoa e ela me falou da Igreja Universal. Até então, mesmo sofrendo, mesmo tentando suicídio, eu não aceitava a Igreja Universal de forma alguma, porque eu dizia para mim que era a última porta que eu iria bater, era a Igreja Universal. Eu ouvia falar do Senhor, mas na verdade eu não conhecia. E naquele dia foi me apresentado. Cheguei numa sexta-feira e eu vi o pastor falando da minha vida. Parece que, meu Deus, eu estava vendo um filme ali na minha frente. Mas naquele mesmo dia eu senti algo diferente, algo que eu nunca tinha sentido em lugar nenhum.
Eu já tinha procurado outras igrejas, outras denominações, mas não era a mesma coisa. Aí eu comecei o processo, né, de libertação, eu me batizei nas águas, eu entrei num grupo porque eu queria conhecer mais o trabalho da Igreja Universal, mas faltava uma coisa, que não preenchia, faltava algo. Aí foi quando falaram do Espírito Santo. Aí eu digo, eu quero o Espírito Santo. Eu quero o Espírito Santo, porque é isso que está faltando em mim, para me completar. Aí eu me lembro que nesse dia eu me preparei. Eu me consagrei, eu jejuei, eu li mais a palavra. E foi numa quarta-feira. Eu digo, é hoje. Não, Senhor, eu não vou sair daqui sem o teu Espírito. Eu quero o teu Espírito. E eu me lembro que o pastor chamou lá na frente quem não tinha Espírito Santo. Eu me lembro que eu saí assim, eu fui uma das primeiras a chegar no altar. E quando eu cheguei no altar, eu digo, Senhor, o Senhor tem uma promessa, que quando se bate na porta, aquela porta se abre para a gente. O Senhor disse que o Senhor nunca ia nos deixar, que o Senhor ia deixar um consolador. Eu digo, Senhor, pois eu quero esse consolador hoje, que é o teu Espírito. Então, naquele dia que eu vi a presença de Deus na minha vida, que foi a confirmação do Espírito dele em mim, minha vida mudou totalmente, literalmente. Deus restituiu minha vida, Deus me deu um novo casamento. Hoje eu sou uma pessoa feliz, sou uma pessoa completa. E eu agradeço muito ao Espírito Santo, para a honra e glória do Senhor Jesus. Você vê duas épocas na história dela, né? Você vê uma época sem Deus, uma época preconceituosa, uma época em que ela vivia uma vida natural, e o natural é sofrer sem defesa, né? Ou com alguma defesa ineficaz, mas depressão, vazio, pensando, considerando em se matar, até que ela chegou no fundo do poço, à casa de Deus. Até que ela buscou a Deus. Na verdade, Deus a buscou. E ela foi que foi, né? Foi considerando a Deus, foi considerando o Espírito Santo, foi considerando as coisas de Deus, e nós temos aí uma senhora em pé. Ah, meu amigo, minha amiga, eu falo agora com você que está caído, e muitos estão caídos e sabem o que é estar em pé. Você já conheceu a Deus, você já teve experiências com Deus. Não se coloque no lugar de Deus dizendo que você não tem chance. Como é que você pode falar uma coisa dessa? Você não é Deus. Você não é Deus. Eu não sou Deus para dizer que alguém não tem chance. E você não é Deus para dizer assim, eu não tenho chance. Não, você tem que fazer como ela. Eu preciso receber o Espírito Santo, eu preciso tê-lo, eu preciso conhecê-lo, porque eu não conhecia. E conheceu. E nós temos aí uma senhora de pé. Graças a Deus, prepare-se. Essa quarta-feira da consideração, quarta-feira com a Santa Ceia, 18h20, vamos estar impondo as mãos, como você vê aí sobre a sua cabeça, e vai ser uma reunião que há de marcar você, um virar de página, um novo início, uma nova caminhada, uma salvação. Eu tenho essa fé, Deus vai dar para você o Espírito dele nessa quarta-feira. Enfrente o que for, mas ele vai te dar o Espírito dele. Por favor, Júnior, me dê aí os nomes. Sim, bispo, inclusive as pessoas receberam uma sacola, colocaram o medicamento e hoje, terça-feira, você não pode esquecer. Sigamos na nossa corrente. E as pessoas estão participando, bispo. O Silvio, ele diz assim, sofro com pesadelos, pensamentos confusos, a esposa está em casa doente. Confirmou presença nesta sexta-feira, às 19 horas. Traga a rosa. A Camila diz assim, fui vítima de inveja, estava tudo bem no meu relacionamento, até que tudo desabou. Estarei nesta sexta-feira para ser livre. A Ana, bispo, ela fala assim, estou passando por uns problemas na minha vida. Estarei indo nesta quarta-feira, 19 horas. A Sofia sente muita mágoa de um familiar e quer ser livre dessa opressão.
virá nesta quarta-feira, 19 horas. Você pode seguir participando. Sexta-feira é essa reunião que tem feito a diferença. Eu falei com o povo domingo que sexta-feira é aquele dia que você precisa vir até para ter uma fé avivada, né? É muito forte a reunião de sexta-feira e é realmente essa porta de libertação. É a primeira coisa, né? Você ser limpo, você realmente ser limpo de todo o mal. E aí receber o Espírito Santo. E essa Santa Ceia, eu creio que muita gente vai voltar mesmo, né? Que bom que a pessoa já se programando para voltar nessa quarta-feira toda especial. Hoje nós vamos estar nessa terça-feira no Amazonino 2. Ontem estivemos no 1 com o pastor Fábio, agora vamos na Universal vizinha aí, daqui a pouco à noite. Chame os doentes, enfermos, depressivos, desesperados, pessoas com problemas familiares. Nós vamos ajudar essas pessoas, tá bom? Me dê imagens do nosso domingo do Vida Cores, foi uma maravilha. E eu não acredito que alguém tenha vindo 9h30 da manhã ou 6h50 da manhã e não tenha sido impactado com o que viu, tá? Foi um dia muito especial. O Vida Cores, sabe, é o bom de pregar o Evangelho. Deixa eu falar uma coisa para você. Pela oportunidade, pelo favor de Deus, nós fazemos isso antes dos 14 anos. Esse ano, se Deus quiser, vamos aos 51 anos de idade. Sabe lá o que é antes dos 14 anos, eu prego uma palavra que não falha. Não falha. A gente anuncia que Jesus Cristo é o Senhor e dia após dia, não é domingo após domingo, não. Dia após dia, a gente vê a glória de Deus, a gente vê o poder de Deus e Deus se manifestando de uma forma poderosa, como você agora acompanha. Então, pastor, eu comecei a sentir uma dor semana passada e aí no domingo a dor se semelhava assim como se fosse uma infecção urinária. E aí no domingo eu tomei a água, tomei por mim, pela minha esposa, e aí eu determinei que eu falei para Deus, Senhor, eu quero que o Senhor me dê saúde, porque sem saúde a gente não consegue fazer nada, né? E aí tomei a água, mas a dor continuou. Foi segunda, terça, na quarta piorou muito. E aí quando foi na sexta-feira eu tomei 3 copos com água no trabalho e saiu uma pedra. Saiu na urina. Chega mais perto aqui. Daqui a pedra que o senhor expeliu. Sim. Fazendo uso da gota, o milagre aconteceu? Sim, senhor. Curado? Curado. Eu cheguei aqui muito angustiada, muito triste, porque eu tô com câncer. Eu fiquei muito emocionada quando eu vim aqui. Mas agora eu tô melhor. Tá, não tá? Agora, o CA da senhora é aonde? No reto. O meu Senhor Jesus Cristo, Ele curou a senhora. Olha para mim, senhora. Ó, presta atenção. A senhora está curada. Amém. Preste atenção. O meu Jesus curou a senhora. Amém. Ó, doía. Só mais quando eu tô sentada. Então senta ali pra gente ver agora. Senta lá. Como é que a senhora tá aí? Como é que tá? Tô bem. Tá tranquilona? Tô. Em paz? Em paz. Digam graças a Deus. A minha sobrinha, uma criança saudável, foi uma doença grave, né, e rara, né? Uma alergia bem grave mesmo que aconteceu. Começou com umas pequenas manchas no corpo dela. E eu em já pouco vi tempo. Essa síndrome aí, eu já vi. É Steven Johnson.
Steven Johnson, isso. É uma doença bem rara mesmo, né? Que ela estava bem e de em pouco tempo acometeu todo o corpo dela, né? Da cabeça aos pés, os olhos ficaram inchados também. E assim, a gente veio aqui no altar com ela, né? Praticamente ela desfalecida, com febre alta, fizemos uma oração e determinamos a cura dela, né? E fomos no hospital lá e ficaram olhando para ela como se ela tivesse uma doença contagiosa, né? E não quiseram atender, porque... Com medo até. E aí a gente foi para o segundo hospital lá, ela permaneceu um dia e depois foi para um outro. E aí? E aí, pastor, bispo, a gente partiu para a fé, né? A gente determinou a cura dela, né? A gente não aceitou essa situação. Oxê. E agora ela está assim. Isso aí, né? isso aí não é, como é que usa lá nos aplicativos? Photoshop não, né? Não, senhor. Cadê a manchinha dela? Não tem nada. A Steven Johnson foi embora. Eu fico pensando assim, se eu fosse um médico, poxa vida, e olhando assim, né? Poder de Deus resolvendo uma coisa que eu estudei anos para resolver e estudei tanto, e daqui a pouco o Senhor Jesus Cristo, que é médico até dos médicos, tá? Ele é médico, até dos médicos, vem e limpa essa criança, e limpa o rim desse senhor aí. Olha, expeliu uma pedra pela fé. Quantas coisas, né? E o Senhor Jesus, olha, você que está doente, inclusive hoje, tá? Nós tivemos semana passada a cura do CA, foi uma reunião forte, 1h10 foi a reunião. Hoje eu marquei com as pessoas para elas voltarem. Eu vou estar no Amazonino, o pastor Júnior vai estar aqui. Mas é um dia de respostas para a sua saúde. Nós vamos com tudo para ajudar você. E domingo próximo nós vamos passar pela Porta Dourada. É o final da campanha das portas. Se você, inclusive, faltou em alguma delas, você não vai faltar. A Porta Dourada é a principal das portas de Jerusalém. Você não vai faltar por nada, você vai considerar o Senhor Jesus Cristo. Prepare-se para esse domingo especial. Me dê mais nome, Júnior. Sim, bispo. O Cícero, ele pede oração por todas as áreas da sua vida, principalmente a espiritual. Estará conosco nessa quarta-feira, 19 horas. E a Marília participa dizendo: o marido tem sentido fortes dores no peito. Confirmou presença neste domingo às 9h30. Lembre de trazer a sua garrafa com água. E as pessoas estão participando. Nós estaremos nesse domingo 9h30, nessa quarta-feira 19 horas e clamando pelas famílias no dia 18 ao pé da cruz, bispo. Obrigado, pastor Júnior, e vamos com essa fé, né? Eu vou determinar, nós estamos em propósito para você receber o Espírito Santo nessa quarta-feira. E estamos nos preparando para esse 18 de abril. Muitos levam os seus filhos para festas, para carnaval, para lugares dos quais os pais se arrependem mais tarde. Porque ali eles começam uma vida realmente dissoluta, que se perde. Mas eu tenho firmado com as pessoas, dia 18, estamos orando e jejuando para que você consiga trazer toda a família na sombra da cruz, como esta que você agora acompanha. Meu nome é Edinalva e antes de chegar na Universal eu tinha uma vida sofrida, porque eu perdi meu pai muito cedo e então foi muito doloroso. E logo eu cheguei na juventude e conheci o que a vida nos dá, que é amizade errada, é bebida, é festa, é balada, que eu achava que ali eu encontraria a alegria, o preenchimento do que eu estava buscando, né? Logo conheci meu esposo e achando que também iria mudar alguma coisa. Mas aí ele também bebia, começamos a beber juntos, né? E casando, morando juntos, a gente começou as brigas, as discussões, né? As agressões, tanto física como verbal. E assim a gente foi vivendo, até eu chegar no Universal, chegar na Igreja Universal. Meu nome é Antônio,
tenho 38 anos. E eu cresci num lar que o meu pai, ele bebia, mas ele parou de beber quando nós ainda era adolescente ainda. E com 12 anos de idade, a primeira vez que eu fui preso, aí ele foi lá, ele tirou a gente da delegacia, e a gente não parou mais de beber. Eu vi os meus pais bebendo, brigando. Aí eu me lembro, né, que os meus tios, né, iam lá em casa. Aí eles bebiam junto, fazia aquela festa toda, aquela zoada toda. Aí aí depois quando aquelas bebidas acabavam, aquela alegria acabava, eu vi eles brigando. Que eu cheguei através de um convite e comecei a ir. E eu vi que ali era o que eu ia encontrar ali o que eu precisava. E aí meu marido logo veio também, meus filhos, graças a Deus. E hoje a gente mudou, né? A gente vê a diferença do que era antes para hoje, né? Me entreguei, me batizei nas águas, recebi o Espírito Santo. Hoje a gente vive uma vida, graças a Deus, abençoada. Tenho paz dentro da minha casa, dentro do meu lar. Ela me convidou, ela disse que gostou, e eu fui também. E foi imediato que eu cheguei na igreja. Eu lembro que foi uma segunda-feira, e o pastor fez o convite para estar na quarta-feira, buscando o Espírito Santo. Desde essa reunião de segunda-feira, eu não bebi mais. Aquele desejo de bebida já não tinha mais dentro de mim. E a gente viu a necessidade de ter o Espírito Santo, de buscar a presença de Deus para nos manter na fé. Porque sem o Espírito Santo a gente não ia permanecer na fé. E eu cheguei, me batizei logo nas águas. E quando a gente recebeu o Espírito Santo, mudou. E sem o Espírito Santo a gente não permanece na fé. E antes que era um lar de briga, de discussões, hoje a minha família é abençoada, nós temos pai dentro de casa, os meus filhos são abençoados. O efeito rebote sempre vem, né? Para quem bebe, a ressaca, mas a ressaca é o menor dos problemas, né? O problema são as perdas e também o emocional que vai embora. E a filha lembra disso daí. Parece até um computador desconfigurado, né, família? Mas o Senhor Jesus vai restaurar a sua família. Prepare-se. Prepare-se para essa sexta-feira santa, especialmente 9h30 da manhã. Mas serão os horários do domingo, tá bom? E assim como a Edinalva hoje está feliz, você também vai ficar muito feliz. Vamos orar. Nosso Deus, há muitas famílias que perderam a configuração do Senhor. Estão desconfiguradas, desestruturadas, e só o Senhor para colocar as coisas no lugar. Famílias que têm carregado um vazio imenso, no lugar do amor, ódio, no lugar da fé, dúvida, e só o Senhor que pode mudar isso, meu Deus. Então entra o teu poder agora nessa pessoa e nessa família. Sim, meu Deus, que haja um socorro agora e que o Senhor abençoe essa água produzindo força, que ela consiga hoje te buscar, que nesta Santa Ceia da consideração esta criatura te busque. Visita os que estão em hospitais, em presídios. Meu Pai, que esta criatura comece a te considerar a fé, que ela volte, que ela procure te conhecer, porque tudo vai mudar. Em nome de Jesus, essa água está consagrada e o Espírito Santo visita este povo agora. Bebamos desta água. Vencear, meu amigo. Vencear de novo ou pela primeira vez, né?
Não sei qual a sua situação, mas Jesus disse: quem de mim se alimenta, por mim irá viver. Tá bom? Em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Prepare-se para essa quarta-feira toda especial. Forte abraço para todos vocês.